Boa noite a todos, obrigado pela presença de todo mundo nessa noite do dia 20 para poder participar do nosso webinar, nosso último webinar do ano de retrofit de R22 para o Optium XP20, com dois grandes parceiros da Chemours, né, o Amaral Gurgel, parceiro de longa data, e o Fred Wilson, nosso grande parceiro aí da Gazé. Então, antes de mais nada, eu queria passar algumas informações gerais para todo mundo que está participando do nosso webinar. A gente tem uma sessão no aplicativo para perguntas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida durante o webinar, durante o treinamento, mandem na aba de perguntas que a gente vai ter um momento no final do treinamento para poder responder. Tá? Além disso, também tem uma aba com relação aos documentos, então a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre o XP20, tem um boletim informativo e a tabela de pressão e temperatura do XP20 na aba de documentos para vocês fazerem o download, e também ao final do webinar vocês vão receber uma pesquisa para avaliação do nosso webinar e depois um certificado de participação online do nosso webinar. Tá? Então, antes de mais nada, uma boa noite. Bem-vindos, Amaral, bem-vindos, Fred. Obrigado pela presença de vocês dois aqui conosco. Até se vocês se quiserem se apresentar, fiquem à vontade, Amaral e Fred. Fred, se quiser se apresentar primeiro, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Eu sou o Fred Wilson, diretor técnico da empresa Gazeco, uma empresa especializada em fluidos refrigerantes. Nós valorizamos o fluido refrigerante, sendo ele regenerado e também com retrofit em equipamentos de pequeno e grande porte. Amaral. Opa, boa noite a todos. É um prazer estar de novo com vocês aqui. E vamos falar bastante aí, né? O pessoal já me conhece na área de refrigeração. A gente tem colocado bastante informações, né? E vamos partir aí para o nosso sistema, né? Com novas informações. Cada vez mais a gente tem novos fluidos refrigerantes, cada vez com maior sustentabilidade. Esse é o trabalho da Chemours de divulgar, né, essa área, tanto de novos produtos, de eficiência energética e principalmente na área de sustentabilidade. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos tocar à frente aí. O Lucas vai começar a fazer a apresentação, vou falar um pouquinho depois sobre a parte de retrofit, selecionamento, e depois o Fred vai falar no final sobre sustentabilidade. Sejam todos bem-vindos, espero que vai ser um prazer fazer essa última apresentação live desse ano. Que Deus nos ajude, né, no ano de 2023. Show. Muito obrigado, Fred, Amaral. Hoje a nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos ambientais e legislação, então por que está sendo importante essa substituição, esse retrofit de R22 nos dias atuais. Vamos falar também sobre a questão de como selecionar um fluido refrigerante passo a passo para a execução do retrofit de R22 para Optium XP20, focado em equipamentos de climatização. E para fechar, vamos ter aí uma aula com o Fred Wilson com relação à sustentabilidade, recuperação, regeneração e compensação ambiental, para a gente poder operar com mais sustentabilidade e menores emissões de gases de efeito estufa e também de gases que degradam a camada de ozônio, e fechando com alguns exemplos de cases de sucesso. Tá? Então, uma apresentação breve da Chemours. A Chemours é uma empresa química diferenciada com o compromisso de criar um mundo melhor através do poder da química. Hoje somos uma empresa com mais de 6.000 funcionários espalhados em mais de 120 países, em mais de 60 sites, incluindo laboratórios, plantas, centros de pesquisa e desenvolvimento, para poder desenvolver os melhores fluidos refrigerantes disponíveis hoje no mercado. Somos uma empresa que descende, né, de um spin-off da DuPont em 2015, e hoje no Brasil temos estamos localizados em 3 locais, né? Uma planta em Manaus, junto com uma planta em Barueri, onde a gente faz a produção em vase e análise dos nossos fluidos refrigerantes, e um escritório em Alphaville, aqui em Barueri também. Então, vamos lá para o primeiro tema, que é com relação a aspectos a ESG, aspectos ambientais e legislação. Então, muitas vezes as pessoas devem ter em dúvida, né, já ouviram falar, né, sobre o ESG, escuta na rádio, na televisão, nos jornais e na mídia, mas o ESG nada mais é que o Environmental, Social and Governance,
que vem do inglês ESG, e em português é o ambiental, social e governança. E quando a gente fala de refrigeração, climatização em ESG, a gente vai estar falando bastante sobre os aspectos ambientais e as práticas preventivas e proativas de responsabilidade socioambiental que hoje as grandes empresas vêm adotando para melhorar, né, reduzir as emissões e também contribuir para um planeta mais sustentável. E quando a gente fala de ESG, todas as atividades, né, e as práticas ambientais ESG estão 100% relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, né, seja erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, fome zero, e para refrigeração e climatização, a gente vai estar falando bastante com relação à ação contra a mudança global do clima. Por quê? No sistema de refrigeração e climatização, ele possui emissões de CO2 diretas ou indiretas, que a gente vai comentar um pouquinho, e também um consumo de energia, né? Quem aqui não tem um sistema de ar-condicionado na sua casa, e quando está no verão, você liga o seu ar-condicionado e o seu consumo de energia na sua casa ele aumenta também. Então, isso é um pouco da importância e da relação que a gente vai ter de ESG, os ODS, com refrigeração, climatização e fluidos refrigerantes. Quando a gente fala de fluidos refrigerantes em relação ao protocolo de gases de efeito estufa, a gente tem três grandes classificações, né, as três principais classificações de emissões, que são as classificações do escopo 1, escopo 2 e escopo 3. As emissões do escopo 1 são aquelas emissões que a gente chama de emissões diretas, ou seja, são aquelas emissões de gases de efeito estufa provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela empresa. Por exemplo, se a empresa tem algum tipo de operação que gera queima de combustíveis para geração de energia elétrica, para geração de calor ou vapor, você está tendo uma emissão direta de gás de efeito estufa, processamento e fabricação de produtos químicos e materiais diversos na indústria, assim como emissões de CO2 provenientes de veículos que sejam da organização. Quando a gente fala de fluidos refrigerantes, as emissões de gases de efeito estufa, elas vão estar relacionadas a fugas de gases de efeito estufa e fluidos refrigerantes intencionais ou não. Ou seja, se você tem um vazamento no seu sistema de refrigeração e de climatização de um fluido refrigerante, seja o R22, um 404, um 410A, você está tendo uma emissão direta de gases de efeito estufa, no caso de fluidos refrigerantes. Quando a gente fala agora de escopo 2, a gente vai estar falando de emissões indiretas. As emissões indiretas são aquelas que estão relacionadas à geração de eletricidade adquirida ou consumida pela empresa. Ou seja, todo o sistema de refrigeração possui um consumo de energia. E se você tem um maior consumo de energia, consequentemente, você tem uma maior emissão indireta de CO2 e, consequentemente, de gases de efeito estufa. Ou seja, para o seu sistema de refrigeração e climatização, quanto mais eficiente ele for, menor serão as emissões indiretas de gases de efeito estufa. E, por fim, as emissões de escopo 3 são aquelas emissões provenientes de atividades da empresa, mas que são produzidas por fontes que não pertencem ou não são controladas pela empresa. O que isso significa? Vamos dar ali alguns exemplos. Extração ou produção de materiais e combustíveis que são comprados pela empresa são emissões de escopo 3. Opa, acho que parou de compartilhar a tela. Voltamos. São emissões de escopo 3. Deslocamento e viagens de colaboradores em viagens pela companhia também são, por exemplo, um colaborador que viaja de avião a negócios. O avião não é de posse companhia, da empresa, mas tem uma emissão indireta, né, relacionada a essa atividade, ou até mesmo o tratamento do lixo produzido pela própria empresa. Então, esses três escopos, escopo 1, escopo 2 e escopo 3, são as três principais classificações que o protocolo de gases de efeito estufa tem para relato e declaração das emissões de gases de efeito estufa, inclusive de fluidos refrigerantes. E por que, né, hoje a gente fala tanto nessa substituição do R22? Atualmente, existem dois grandes tratados internacionais que regem a utilização de fluidos refrigerantes. O primeiro deles é o Protocolo de Montreal, que nada mais é que um tratado internacional ratificado e assinado por mais de 120 países, inclusive o Brasil,
que visa a eliminação, ou seja, o phase-out da utilização dos fluidos refrigerantes CFCs, né, os clorofluorocarbonos, e os HCFCs, os hidroclorofluorocarbonos, como é o caso do R22. Então, o Brasil, por ser um país que ratificou, né, o protocolo de Montreal e é signatário desse protocolo, ele possui uma agenda de redução e de eliminação. Então, a cada período de anos, há uma redução da quantidade que o Brasil pode importar, consequentemente consumir desse fluido refrigerante, até a sua eliminação total. Então, em 2025, haverá uma redução de 67,5%, 2030, praticamente total, 97,5%, e em 2040, a eliminação total da utilização desses produtos químicos que têm alto ODP, ou seja, tem alto potencial de degradação da camada de ozônio. E nada mais é, né, que o potencial que uma substância química tem de degradar, né, e promover o buraco na camada de ozônio. E aí uma notícia bastante boa, né, bastante positiva, é que com essa redução da utilização de gases que degradam a camada de ozônio, inclusive de CFCs e HCFCs, o buraco da camada de ozônio ele começou a se regenerar, ou seja, a camada que protege, né, a atmosfera e, consequentemente, o planeta Terra, ele voltou a se estabelecer graças também à redução da utilização dessas substâncias químicas. Por outro lado, existe outro, né, protocolo internacional, que é a Emenda de Kigali. A Emenda de Kigali é uma emenda ao Protocolo de Montreal, que o Brasil ratificou, né, foi o país número 139 a ser signatário e ratificar a Emenda de Kigali nesse último mês de novembro, que visa um phase down, ou seja, uma redução da utilização daqueles gases, né, daqueles fluidos refrigerantes que são da família HFCs, são os hidrofluorocarbonos, que têm alto potencial de aquecimento global, que tem alto GWP. O GWP nada mais é que o potencial que uma substância química tem na atmosfera de promover o efeito estufa e, consequentemente, o aumento da temperatura do planeta. Acho que parou. Por ser signatário, né, da Emenda de Kigali, o Brasil também se compromete a ter uma agenda, né, de redução da utilização desses HFCs, e a partir de 2024, ou seja, daqui menos de 2 anos, né, a gente já está no final de 2022, o Brasil congela as suas importações de HFCs, e a partir de 2029 a gente tem reduções consequentes dos volumes e as quantidades que o Brasil pode importar e utilizar, até a sua redução máxima em 2045. E tendo isso em vista, é muito importante que a gente tenha essa consciência da necessidade da substituição desses fluidos refrigerantes, como CFCs e HCFCs, pelo Protocolo de Montreal, e futuramente também fluidos refrigerantes, né, HFCs, para uma nova tecnologia, que é o que a gente vai comentar no dia de hoje. Tá? Lembrando que, caso vocês tenham alguma dúvida, não deixem de mandar aqui para o nosso chat, para nossas perguntas, para que a gente possa responder até o final do nosso web. Então, falando um pouquinho sobre o histórico de fluidos refrigerantes, os fluidos refrigerantes eles existem no mercado há muito tempo. Então, os primeiros fluidos refrigerantes utilizados foram os produtos químicos industriais, como o cloreto de metila, uma amônia, o próprio CO2, que já foi utilizado como fluido refrigerante entre 1800 e 1920, e os primeiros fluidos refrigerantes sintéticos foram desenvolvidos na década de 30, que são os clorofluorocarbonos, como o R11 e o R12. São fluidos refrigerantes que tinham alto ODP e alto GWP, e hoje no Brasil já não são mais utilizados, inclusive foram descontinuados no mercado. Em sequência, na década de 1950, foram desenvolvidos os primeiros HCFCs, né, muito utilizados ainda hoje em dia, como o R22, que são os hidroclorofluorocarbonos. Apesar de possuírem menor potencial de degradação da camada de ozônio, né, menor ODP, ainda não é zero, e ainda possuem alto potencial de aquecimento global, alto GWP, e por isso essas duas famílias, né, de fluidos refrigerantes são regulados pelo Protocolo de Montreal. Mais recentemente, na década de 1990, foram desenvolvidos os primeiros HFCs, como o R410, R404, 134A, que são fluidos refrigerantes hidrofluorocarbonos, que já não degradam a camada de ozônio, têm ODP zero, mas têm alto GWP, têm alto potencial de aquecimento global, e por isso são regulados pela Emenda de Kigali.
Quando a gente olha para o presente, para o futuro, a indústria vê hoje duas soluções, né? Que são a continuação da utilização dos produtos químicos industriais, que são o CO2, hidrocarbonetos e amônia, ou a quarta geração de fluidos refrigerantes, as hidrofluorolefinas, que são fluidos refrigerantes à base da molécula mãe R1234YF, que tem zero ODP e baixíssimo GWP, para poder fazer a substituição tanto dos HFCs quanto dos HCFCs, que o Brasil tem utilizado e o mundo também nesses últimos tempos, mas que a gente vê que é o futuro dos fluidos refrigerantes, tanto em refrigeração quanto em climatização. E agora eu passo, né, para o nosso querido Amaral para poder falar um pouquinho sobre como a gente seleciona, né, os fluidos refrigerantes, seja por aplicação, por questões ambientais, segurança e manutenção, para poder fazer a escolha certa do substituto do R22 para sistemas de climatização e ar-condicionado. Beleza, muito bom. Vamos falar um pouquinho, então, como selecionar os fluidos refrigerantes. Para quem já trabalha há bastante tempo com refrigeração e climatização, vocês estão percebendo que nos últimos anos está tendo uma mudança gradual e constante em fluidos específicos para cada aplicação. Então, antigamente, a gente tinha muito o R22, que por mim ainda era o melhor fluido refrigerante que existe, né? É um produto que trabalha com água mineral, um excelente produto, mas infelizmente, em função dos problemas ambientais, ele está indo embora. Muita dor no coração, mas ele está indo embora. Vocês vão perceber que daqui para frente nós vamos ter produtos específicos para média e baixa temperatura, ultra baixa temperatura e média temperatura de evaporação, para climatização, para refrigeração, para refrigeração comercial, e aí vai embora. Então, vocês vão perceber que para cada aplicação agora, nós vamos ter quase que um fluido especial para cada aplicação. Por quê? Porque os estudos mostram a melhor aplicação em termos de eficiência, baixo GWP, zero de destruição da camada de ozônio, e um produto que seja específico para aquela aplicação. No caso, hoje, nós estamos falando do XP20, 449C. Então, para quem não lembra, tudo que começa com 4 são misturas, né? Então, as misturas têm que ser feita a carga na fase líquida, tem vários produtos ali dentro, cada produto tem a sua relação pressão-temperatura. Assim como o 404, o 407, o 410. Então, o 449C, que é da linha Option, né? Que antigamente tinha os freons, agora é a linha Option. Ele é um produto que tem um impacto de camada de ozônio zero e de efeito estufa também muito pequeno. Nós vamos falar sobre a aplicação desse cara. Então, como que eu seleciono um fluido refrigerante? Primeiro, é importante a gente utilizar o seguinte: qual que vai ser a performance, a aplicação e a capacidade e a qualidade do fluido refrigerante? Depois, a parte de sustentabilidade. Hoje, cada vez mais o termo sustentabilidade está batendo na nossa porta. Então, é importantíssimo os fluidos, cada vez mais, eles terem um menor impacto ambiental e maior eficiência com menor consumo de energia elétrica. Obviamente, também, nós temos aí os custos de investimento para equipamentos novos ou para retrofit, que é o que nós vamos falar agora. É importante, não adianta ter um produto que ele é excelente para o meio ambiente, mas custa uma fortuna para fazer o retrofit dele ou a aplicação dele. Então, o custo também aí é extremamente importante. E, por último, também, nada mais, nada menos importante do que a segurança, né? Os produtos que são utilizados e fabricados pela Chemours são levados em consideração qualidade, também toxicidade, flammabilidade e uma série de outras observâncias que nós temos em função da segurança do cliente e também do operador que está fazendo a aplicação do fluido refrigerante. Então, a linha Option é uma nova linha, que é uma linha que veio aí para substituir a antiga linha Freon, que ainda foi muito utilizada nas últimas décadas aí, mas em função dos problemas ambientais, tanto de cloro como de efeito estufa, ela também está sendo devagarzinho eliminada e entrando com uma nova família, uma nova geração, uma linha de produtos linha Plus ótimo, né, da linha Option.
Então, o XP20, né? XP20 é uma marca comercial da Chemours, da linha Option, mas na classificação ASHRAE, então todos os fluidos refrigerantes que têm que ser cadastrados na norma da ASHRAE. Então, sempre que eu for comprar um produto refrigerante, ele tem que ter lá na inicial deles R alguma coisa. Isso quer dizer que ele foi inscrito, classificado lá na norma ASHRAE. Então, no caso, o XP20, que é uma marca comercial da Option da Chemours, o R449C, né? 449 que é uma mistura, o 4 é porque é uma mistura, o 49 foi a 49ª inscrição que foi feita lá, e o C maiúsculo no final indica que é uma mistura e a proporção dos fluidos refrigerantes que nós temos aí nesse produto. Então, do lado esquerdo, embaixo aí do cilindro, do DAC, tem aí a composição deles, né, dos produtos e a sua proporção. Então, o 449C é um blend, é uma mistura, e é o substituto do R22, mas em que aplicação? Então, o XP20 ele é aplicado para substituir o R22 em temperaturas de evaporação acima de zero, ou seja, para aplicações em climatizações, em chillers. Então, é importante o profissional saber, bom, esse cara, onde eu vou substituir R22 em qualquer lugar? Não. Apenas aonde eu vou utilizar sistemas com temperatura de evaporação alta, ou seja, acima de zero. Então, essa é a primeira aplicação. Por quê? Porque eu tenho outros fluidos também que substituem o R22, mas em média e baixa temperatura. São outros fluidos. No caso aí, o XP20, ele é para média e alta, ou seja, climatizações e chillers na sua grande capacidade. Se vocês perceberem, aí as informações dele, então assim, primeiro, ele é zero de ODP, ou seja, não contém cloro na sua composição. Baixo GWP, ou seja, comparado com o L22, 35% menos de efeito estufa. Perceba que o Lucas da Trás falou que nós assinamos o protocolo de Kigali. O protocolo de Kigali é agora que vai pegar em função de meio ambiente em relação a efeito estufa. Porque o problema de cloro já está resolvido, né, com o protocolo de Montreal. A gente já está eliminando a grande parte aí. O último agora é o R22. Então, se você vê, né, a comparação aí do lado direito, né, o R22 tem 1.740 de GWP e o XP20 ele tem 1.147, ou seja, 35% a menos. Ou seja, daqui para frente, cada vez mais, o que vai pegar é quanto esse fluido refrigerante que eu estou utilizando no meu sistema, ou projetando, ou colocando equipamento, quanto é o impacto dele em termos de efeito estufa. Na comparação também com o R22, tem menores temperaturas de descarga, todos nós sabemos que o R22 ele tem, em algumas aplicações, a temperatura de descarga elevada, isso também pode comprometer aí a carbonização do óleo, né? Esse é um produto que não é tóxico, não é inflamável. É extremamente importante a gente falar sobre isso. Norma ASHRAE 34, classificação A1. O A1 ele não é inflamável. Nesse termo, pessoal, o que é importante? Nós não podemos pegar um equipamento para fazer um retrofit, seja com R22, com 134A, 404, 407, e substituir por um fluido que ele por exemplo, inflamável. Por mais que ele seja compatível e tenha eficiência, eu jamais posso pegar um equipamento que está funcionando e projetado para um sistema com fluidos refrigerantes que não são inflamáveis, como é a nossa classe 1, e colocar um produto lá, por exemplo, que é inflamável. Então, não se pode fazer isso. Claro, se usa produtos inflamáveis, sim, mas o equipamento tem que ser projetado, tem que estar indicado e nascer para aquele produto. Então, é muito importante a gente até fazer atenção no mercado hoje. Por quê? Porque a gente pode estar comprando um produto que é inflamável e vai colocar num equipamento onde não foi projetado para aquilo. O XP20, R449C, é um produto que pode ser substituído de uma forma muito rápida e prática, como nós vamos mostrar no lugar do R22, e muito importante,
não é inflamável. Isso é extremamente importante, né? E ele é compatível tanto com o 22 como com o 407C. Aqui no Brasil a gente não tem muitos equipamentos com 407. No início também, quando surgiu o 410 e o 407, ainda havia, puxa, o que vai vingar no mercado? 407 ou 410, né? A princípio se achou que seria mais o 407C, ser muito parecida com a R22, mas aí saiu melhor o 410A. Então, no caso do XP20, ele pode substituir tanto o R22 como o 407. A única diferença é que para a substituição do R22 nós vamos trocar por o óleo poliéster, né, no caso do R22, e se for no caso do 407C, não precisa trocar nada, porque ele já trabalha com o óleo poliéster, né? É um produto que pode ser usado em projetos novos. Eu vou fazer um novo equipamento, posso utilizar ele de climatização ou de chiller, ou em retrofit para equipamentos que utilizam R22. E no Brasil nós temos aí ainda uma quantidade enorme de muitos equipamentos que estão utilizando R22, né? Principalmente na parte de climatização. Então, esse cara é o cara que vem a calhar aí para ser substituído, porque nós estamos vendo que cada dia mais a linha HCFC, no caso aí, um dos produtos aí é o R22, está morrendo cada vez mais. Como o Lucas falou, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos ter uma boa redução do HCFC, incluindo também aí o R22. Então, esse cara é um cara que veio para substituir, já é utilizado fora do Brasil há muito tempo. Ele é um produto que é certificado pelas empresas, por fabricantes de compressor. Nós não estamos aqui para inventar a roda, ou seja, já foi todo um teste, nós estamos passando para vocês, porque cada vez mais vai ter novos fluidos com aplicações distintas, como é o caso do XP20 substituindo o R22. Beleza? Muito bom. Qual que é a grande aplicação desse cara aí? Climatização. Porque lembra que eu falei? Nós vamos trabalhar com esse cara aí em relação a temperaturas de evaporação acima de zero, ou seja, a gente está usando aí em climatização de adega, CPD, chillers, né? Porque são equipamentos que trabalham com temperaturas de evaporação acima de zero. Então, a grande aplicação desse cara é essa condição, temperaturas de evaporação acima de zero. Bom, partindo para isso, cada fluido refrigerante tem a sua relação pressão-temperatura. Percebam que eu vou tirar um fluido refrigerante, que é o R22, que tem uma relação pressão-temperatura, tem uma condição de miscibilidade com óleo mineral, né? Tem a sua temperatura de descarga X, há uma condição de evaporação e de condensação. Isso também acontece com o XP20. Lembrando, o XP20 é um blend, é uma mistura, 449. 449 é uma mistura. Então, a relação pressão-temperatura dele é diferente da relação pressão-temperatura da R22. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o retrofit e manter as mesmas condições de evaporação, de condensação, de superaquecimento, de subresfriamento. Porém, as pressões relativas do R449 são diferentes das pressões de trabalho do R22. Ou seja, as temperaturas de evaporação, condensação, superaquecimento e subresfriamento, eu vou manter a mesma. Quantidade de fluido, eu vou manter a mesma. Porém, as pressões são diferenciadas. Então, a gente tem uma tabela, inclusive o Lucas disponibilizou para vocês aí, ó, para vocês poderem baixar. Aí, do lado, aí nós temos aí as tabelas, tanto do XP20 como a tabela de pressão. Isso por quê? Porque é um produto relativamente novo, né? Ainda nos grandes tabelas de relação de aplicação pressão e temperatura, não tem esse produto. Então, o que é legal? Vou fazer essa relação? Vou fazer, então eu tenho que ter essa tabela. Então, a gente tem essa tabela para vocês baixarem aí. Beleza? Vamos lá. Então, o que é importante eu fazer uma avaliação? O que eu preciso saber para fazer o retrofit no caso da substituição aí do R22 para o XP20 ou 449C? Primeiro, pessoal, o que é mais importante?
aquele equipamento que eu vou eleger para fazer o retrofit, ele está em condições boas de uso? Ele está funcionando bem? Ele está dando as capacidades ideais? Ou é um equipamento que tem vazamento, que tem pequena de compressor, é um problema que está subdimensionado? Esquece. Não é esse equipamento ideal para fazer o retrofit. Então, o retrofit ele tem que ser feito em equipamento que está funcionando de forma perfeita, lógico, uma boa manutenção, né? Que não tenha vazamento, que não tenha incidências de problema. Por quê? Senão você vai tirar um produto e colocar outro e vai continuar com os mesmos problemas. Você vai investir numa tecnologia de ponta e não vai resolver o seu problema. Então, o equipamento, primeiro, ele tem que estar funcionando de uma forma perfeita no seu sistema. Depois do seguinte, fazer toda uma avaliação de como é que estão as pressões, temperatura, superaquecimento, resfriamento, eficiência, consumo de energia, quantidade de fluido, quanto de óleo que vai, que tipo de óleo que vai, os filtros da linha de líquido, da linha de sucção, se tiverem, né? É importante você saber, né, quais são as condições, válvula de expansão eletrônica, válvula de expansão termostática, você fazer um checklist e saber como que esse equipamento está funcionando. Por quê? Porque depois que você fizer o retrofit, o sistema tem que ficar melhor ou igual. A gente não pode piorar. E como que a gente vai comparar isso? Se você fez uma medição antes. E depois, importante também, verificar se esse equipamento que eu vou fazer o retrofit, se ele der um problema amanhã ou depois, eu tenho um componente, eu tenho um compressor para ele, eu tenho válvula para ele, eu tenho uma placa eletrônica para ele. Por quê? Se a gente for fazer retrofit no equipamento que já está em desuso há muitos anos e não tem peça, apesar dele estar funcionando bem, pode ser que amanhã, depois de um problema, você não tem como fazer essa aplicação. Então, são cuidados, aí é muito o feeling do profissional ou de quem vai eleger esse produto para fazer o retrofit do sistema. Beleza? Muito bom. O que vai acontecer com os benefícios que eu vou ter substituindo o R22 pelo XP20, o 449C da linha Optima? Primeiro, aumento da vida útil do equipamento. Por quê? O que acontece? Tem muitos equipamentos que já têm 10, 15 anos, mas que eles são utilizados e estão numa boa manutenção e não tem necessidade de eu fazer um investimento num equipamento novo. Porque equipamentos novos requerem novas instalações, né? O custo da instalação é bem maior, o custo do equipamento também é maior. Então, se eu for apenas trocar o fluido refrigerante, é uma ação muito prática, muito rápida e com menor custo de instalação. E isso aí reduz o quê? O meu CAPEX, que seja o investimento que eu vou fazer ou no equipamento novo ou contra fazer um retrofit. E aí o investimento só substituindo o fluido refrigerante fica bem menor do que eu colocar ou trocar um equipamento. Depois, as reduções de emissões atmosféricas, aí, como nós falamos, zero DDP, baixo índice de efeito estufa, né? Energética melhor. Isso aí também usando o mesmo sistema, o mesmo equipamento. De novo, o equipamento tem que estar funcionando bem. Se é um equipamento que já está com alto consumo, se é um equipamento que já não tem condição, então nem vale a pena fazer isso aí. E com isso a gente vai estar dentro do cumprimento das normas e legislações aí no qual aqui no Brasil nós somos signatários. Ou seja, isso é extremamente importante. Bom, o que eu faço para fazer um retrofit, então? Os procedimentos. Em primeiro lugar, é extremamente importante segurança. Segurança de quem vai operar, assim também como segurança do produto que a gente vai colocar no equipamento. Então, é importantíssimo a gente fazer o quê? Essa relação de que eu tenho que me proteger. A gente brinca muito nos treinamentos que a gente sai de dia para trabalhar como um profissional, né? E volta como sobrevivente aí. Porque a gente trabalha com alta temperatura, alta pressão, energia elétrica, produto químico, né? Então a gente tem que se proteger nesse sentido. E nós estamos falando de produto químico. Então, luvas para proteger as mãos, óculos de segurança para proteger os olhos, né? E também proteger o corpo, porque qualquer fluido em expansão, ele absorve calor. Então, se você pegar o R22, por exemplo, ele a pressão atmosférica, ele vai evaporar se cair na sua pele 41 abaixo de zero. Ou 41 abaixo de zero vai causar uma necrose na sua pele, né? A gente às vezes vai conversar com o técnico, olha,
às vezes a mão dele é manchada. Por quê? De queimadura. Não é queimadura de maçarico ou de tubo de cobre quente, mas é porque às vezes ele vai tirar a mangueira, tem um vazamento do fluido na mangueira, cai na mão, não está com os EPIs, e aí esse fluido refrigerante, um exemplo é o R22, a pressão atmosférica, ele vai queimar a sua mão 41 graus abaixo de zero. E o que queima é a diferença de temperatura, tanto para baixo como para cima. Então, EPI é extremamente importante. Beleza? Bom, quais são as ferramentas que eu tenho que utilizar para fazer o retrofit aí do XP20? Exatamente as mesmas ferramentas que você utiliza na sua manutenção. Manômetros, detectores de vazamento, EPI, fluido refrigerante, bomba de alto vácuo de duplo estágio, balança eletrônica, as regras de relação pressão-temperatura, os termômetros para fazer medições de superaquecimento e subresfriamento, e é bom, as recolhedoras e os cilindros de recuperação. Ou seja, para mim fazer um retrofit, eu não tenho que comprar nada novo, porque as boas práticas de refrigeração, quem já trabalha com ela, aplicando, ele já tem esses equipamentos aí. Então, não tem que mudar absolutamente nada. São os mesmos equipamentos que eu uso para fazer um trabalho com R22, instalação ou manutenção, são os mesmos que eu vou utilizar para fazer, no caso, o retrofit do XP20. Lembrando que é importante baixar essa regra de cálculo, né? Ou as tabelas que nós temos aí, porque a relação do XP20 é diferente na pressão do R22. São muito próximas, mas são diferentes. Então, o que eu tenho que olhar? Qual é a evaporação do meu R22 para aquela aplicação? 4 graus de evaporação? Beleza, então eu tenho que olhar no XP20 a 4 graus qual é a pressão dele. Então, as pressões vão mudar, mas as temperaturas de evaporação, condensação, superaquecimento e subresfriamento aí vão se manter exatamente as mesmas. Pode ser que na hora que você fizer o retrofit, você tem que fazer um pequeno ajuste na válvula de expansão, abrindo e fechando mais a válvula, controlando o superaquecimento, mas pequenos ajustes. Agora, o que é importante? Tendo as ferramentas, qual é a operação que eu vou fazer para fazer o retrofit? Bom, partindo do princípio, né, nós vamos fazer o seguinte. O que é importante? Fazer aquelas leituras que eu falei para vocês. Como que está trabalhando pressão, temperatura, superaquecimento, resfriamento, consumo de energia, quantidade de fluido, tipo de óleo, quantidade de óleo que você vai ter. Então, uma das coisas diferentes que nós vamos ter que fazer, no caso de substituir o R22 pelo XP20, é substituir o óleo mineral pelo óleo poliéster. Por quê? O XP20 ele é miscível com o óleo poliéster. Então, isso aí eu tenho que trocar. O que é importante? Precisa lavar toda a tubulação, passar 141B, ou passar aí um sistema para fazer a limpeza? Não. Claro, se o compressor estiver queimado, eu vou aproveitar para fazer o retrofit, sim. Aí fazer as boas práticas. O que nós identificamos? Que é importante você drenar todo o óleo do compressor ou do separador de óleo que você tiver, e é aquele resíduo que vai ficar, não tem problema nenhum. Agora, se depois, sei lá, de uma semana, 10 dias, você quiser trocar o óleo de novo para eliminar esse resíduo, ótimo, não tem problema nenhum. Importante fazer a recuperação do fluido que nós temos no sistema, principalmente o R22. Depois aí o Fred vai falar para vocês sobre a recuperação, é extremamente importante. Então não adianta tirar o R22, jogar ele na atmosfera, fazer colocar um XP40. Então é melhor nem fazer isso. Por quê? Porque se ele está quietinho ali dentro, ele não está atingindo ninguém. Então se eu vou fazer um retrofit, é importante também eu saber recolher esse sistema. Por isso aí usar a recolhedora, né? Usar aí os cilindros de recuperação, né? E mandar para as empresas aí que fazem a regeneração. E aí o Fred vai falar bastante sobre isso para vocês. Outra coisa importante, boas práticas, substituir os filtros, né? Se tiver linha de líquido, linha de sucção. Climatização normalmente só tem linha de líquido, os filtros de linha de líquido, não tem filtros de sucção. Sistemas de refrigeração industrial já tem. Agora, uma coisa extremamente importante. Os elastômeros. O que são os elastômeros? Aquelas borrachinhas de vedação, aqueles O-ring que vai em válvula de expansão, que vai na válvula solenoide, que
que vão nas válvulas de UEC, aqueles registros. O que acontece? Como esse equipamento estava funcionando com R22, ou os anéis de vedação, eles ficam inchados, eles vedam mais em função do R22 do cloro que tem ali. Quando você tira o 22 e volta depois com o 22, por exemplo, numa troca de compressor, o elastômero, aquela anel de vedação, ele mantém a mesma condição dele. Mas se você substitui o 22 pelo 449C, por exemplo, o XP20, que não tem cloro, o que acontece? Alguns anéis de vedação, eles tendem a deformar, ou seja, como não está mais com cloro nele, em vez eles vão tentar voltar, porque eles incham quando está com cloro, voltar no original. Só que quando ele volta no original, ele se deforma todo e começa a dar vazamento. E muita gente, por inexperiência ou por não saber disso, fala, eu troquei o fluido lá e o fluido atacou o meu elastômero e me deu vazamento. Não é isso. Isso é uma reação que você tem um produto, uma anel de vedação, que tinha cloro, você tirou o cloro e está colocando no produto, pode acontecer de dar um vazamento. Então, é assim, a recomendação da Chemours é fazer a substituição. Nós temos visto que de cada 15, 20, aí, 1, 2 apresenta vazamento, mas tem que ser substituído. Então, aí você pode ir tentativa e erro, não, vou fazer a recuperação e depois eu vejo se vazar, eu troco ali o anel de vedação, ou já fazer a substituição. Isso é um item bastante importante, estamos falando de anel de vedação que custa aí muito pouco, mas é importante. Por quê? O novo anel, ele não teve a presença do cloro nele, então ele não vai ter problema de vazamento. Isso é extremamente importante. E verificar se não tem vazamento, claro, a estanqueidade, né? Você já tem que, na hora que você fez a análise, você precisa ver o equipamento, se ele tem um vazamento constante, tem um histórico de vazamento nesse equipamento, não é o equipamento indicado para fazer o retrofit. Por quê? Você vai colocar um produto premium, melhor, que tem uma eficiência menor, mas vai jogar ele fora. Então não adianta não. Então é importante verificar se não tem vazamento nesse sistema. E após essa análise, esse retrofit aí, né, o que nós vamos fazer? Fazer de novo uma análise, fazendo o VAR, carregar o XP20. Importante lembrar que, como ele é uma mistura, tem que ser colocado na fase líquida, né? Sempre que possível, tiver tanque de líquido, quebrar o vácuo diretamente pelo tanque de líquido, né? Importante, quando estiver fazendo vácuo, se os compressores tiverem resistência de carga, mantém também a resistência aquecida para manter também o índice de lubrificação do óleo e do compressor em um bom estado, né? Extremamente importante isso aí. Fazer a carga de fluido refrigerante sempre na mesma quantidade que você tirou. Eu tirei 1 kg de 22, vou colocar 1 kg de XP40 e fazer os ajustes de superaquecimento e de subresfriamento. E aí, se for necessário, abrir um pouquinho a válvula, fechar um pouquinho a válvula, aí é uma questão de ajuste e medir o superaquecimento útil e o total lá no seu sistema. E aí, fazer a partir do startup, né? Fazer todas as análises e aí eu vou comparar. Como é que estava o rendimento, o superaquecimento, o subresfriamento do meu sistema, o consumo, ficou tudo. Por isso que é importante fazer aquela análise, aquela anamnese antes, ver como é que estava trabalhando, para você poder comparar de novo, né? Como que ficou com o novo fluido refrigerante. E o que é importante, né? Você sempre pesar o que você retirou, porque alguns equipamentos vêm marcado qual é a quantidade de fluido, mas alguns não vêm. Então, você tem que, quando você fazer o recolhimento, pesar, porque aí você vai colocar a mesma quantidade que você tirou de R22 e colocar de XP20. E após todo o teste do retrofit, que funcionou tudo ok, identificar, né, com uma etiqueta dizendo, ó, aqui agora não tem mais R22, é o XP20. Por quê? Porque você fez o retrofit e você sabe, mas amanhã ou depois vai uma outra pessoa, uma outra equipe, ou houve uma troca de empresa de manutenção, se não tiver identificado, o cara vai ver lá, isso aqui é um splitão, é um self, é um chiller R22, estava com XP20, e o cara, se tiver um vazamento, colocar R22 junto com o XP20, não tem o que fazer, tem que tirar tudo, fazer a incineração, porque não tem, misturou dois produtos completamente diferentes. Então, aí e tem que fazer toda a troca de novo do fluido refrigerante. Então, é extremamente importante, após a realização do retrofit,
fazer a identificação que você colocou, aquela data, o óleo que você colocou, qual é a quantidade de fluido refrigerante que você colocou e qual é o fluido que você colocou. Por quê? Porque amanhã uma outra pessoa pode estar fazendo uma operação e ele pode misturar. Se misturou, aí já é. Não tem o que fazer. Tá? Então, é extremamente importante. É importantíssimo fazer a identificação depois do retrofit. Beleza? Bom, eu acho que, partindo desse princípio aí, né, agora nós vamos passar para o nosso amigo Fred Wilson, o homem que é o cara do recolhimento, e como a gente brinca por aí, do gás. Do gás não, né, Fred? Do fluido, né, cara? Só a Chemours tem fluido, o resto é tudo gás, né, cara? Fala aí, Fred. Passar um pouquinho para você, você não sabe de me ouvir aí. Essa foi boa, Amaral. Pô, bacana. De verdade, só boa notícia nesse webinar, né? Quero destacar ali a notícia que o Lucas nos passou no começo, onde o buraco de ozônio ele tem diminuído, né? Tem sido regenerado, né? Eu quero dizer para todos que estão aqui que a indústria do frio mundial ela é responsável por 8% das emissões de CO2 global, tá? Então, ou seja, quando a gente tem uma boa notícia dessa, gostamos de valorizar as empresas, as pessoas que trabalham na indústria do frio, porque sim, é uma vitória também da gente, né? Com a eliminação de gases que eram extremamente nocivos à camada de ozônio, o 11, o 12, o 502, né? O 13, e a gente foi eliminando ao longo do período isso e a gente estamos conseguindo recuperar um patrimônio mundial, na realidade, uma proteção do nosso mundo, né? Então, isso é muito bacana, né? Eu fico feliz quando eu vi essa notícia recentemente no webinar, né? Então, é uma coisa muito bacana. Eu queria começar a falar com vocês uma coisa que é muito clara para a gente, né? Até tem uma pergunta aí no webinar, no chat. Por que mudar? Se custo-benefício, o R22 ainda é viável. Sim, o R22, o Amaral falou, foi um dos melhores fluidos que nós tivemos. É muito fácil de trabalhar e tal. O preço está bacana, então por que mudar? Eu vou responder para quem fez a pergunta. Por que não mudar e continuar poluindo? Cabe hoje a gente continuar com uma tratativa comercial poluidora no mundo que nós temos hoje? Não cabe mais. Vem da verdade que não cabe mais isso. Nós não temos mais um segundo mundo, nós estamos crescendo, já passamos de 8 bilhões de pessoas, nós temos que recuperar esse mundo. Eu quero falar de sustentabilidade, quero falar de recuperação desse mundo. E essa solução apresentada hoje, de fato, ajuda a gente a recuperar um pouco do estrago que nós fizemos ao longo dos anos. Não é só fazer a compensação ambiental daqui para frente. A gente tem que recuperar o que a gente já prejudicou. E nem sempre nós recolhemos fluidos, desde sempre a gente não incinera fluido, desde sempre a gente não regenera fluido. E uma notícia que não é tão boa, menos de 1% de todo o fluido que entra no nosso país é recuperado e destinado corretamente. Esse não é um dado bacana, apesar de ter boas notícias. Então, nós precisamos melhorar isso, né? E quando a gente fala em melhorar isso, a gente pensa assim na camada de ozônio, que nós já estamos fazendo, e nós pensamos também no aquecimento global. Não podemos mais deixar esse mundo aquecendo do jeito que está, né? E alguns vão falar, alguns mais céticos, que o Sol é a principal fonte de energia e ele que determina a regra. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Nada. Mas nós podemos substituir os fluidos, colocando fluidos que não aceleram o aquecimento global, e isso vai ter um impacto. Para quem não acreditava, nós estamos conseguindo com a camada de ozônio. Então, nós podemos fazer muito mais pelo aquecimento global, né? Então, essa contribuição da indústria, da Chemours, de ter um fluido refrigerante que atenda completamente as nossas necessidades atuais,
né? O XP20 é um exemplo desse. Então, faz muito sentido utilizar isso. Então, por que não usar, se nós podemos fazê-lo, né? Isso contribui muito. 35% de redução das emissões é muita coisa. A gente não tinha isso no passado, né? Então, a Gazeco, junto com os nossos parceiros que aqui estão, nós temos uma ideia de que todo fluido ele é recuperável, né? Seja ele através de um processo de regeneração, onde ele volta para a indústria, ou seja, através da incineração, onde a gente vai eliminar esse fluido. Recuperar fluido refrigerante, algumas pessoas podem falar, mas o fluido ele vai continuar circulando, ele pode vazar. Primeiro, as boas práticas, o Amaral falou claramente sobre isso, evita que esse fluido volte a vazar. E segundo, é a mesma coisa que você ter uma coleta seletiva de papel ou plástico na sua indústria, e no final do processo você queimar o papel e o plástico. Então a regeneração de fluido faz exatamente isso. Pega o fluido que está na máquina, equipamentos como foi mostrado aí, rapidamente a gente coleta esse fluido, vai para um cilindro, esse fluido. Nós temos 6 centrais de regeneração no país, né? Nós temos uma rede bem ampla, envia esse fluido para uma central de regeneração, essa central de regeneração vai recuperar esse fluido, você pode recomprar esse fluido, e a ideia era exatamente essa, e reintroduzir um outro equipamento que você não vai retrofitar. Tá? O fluido refrigerante regenerado, ele no inventário de carbono, ele é zero para você, o GWP dele é zero. E o fluido refrigerante regenerado, ele só pode sair das centrais de regeneração se ele tiver 99,8% puro. Ele sempre está num padrão elevado de pureza, né? Então, quando a gente fala em recuperação de fluido refrigerante, de alta performance, é o caminho que faz você, no fundo, recuperar um pouco do seu valor, do seu dinheiro investido. Quando você solta o fluido refrigerante, primeiro que é um crime ambiental inafiançável, e você solta, as empresas soltam esse fluido refrigerante, já que a gente só recupera só 1%, ela está jogando dinheiro fora. Essa é bem da verdade. Está jogando dinheiro fora e prejudicando muito o nosso mundo, né? Uma outra coisa que eu queria falar, se o Lucas puder mudar o slide, que é sobre compensação ambiental e sobre o crédito de carbono. São coisas muito bacanas que a gente consegue fazer e sem contar que pelo menos 3 ODS da ONU a gente consegue atender, né? Quando a gente fala em recuperar fluido refrigerante, né, a gente posteriormente fazer uma regeneração e promover a compensação ambiental, nós estamos indo de encontro às diretrizes ESG, ética, sustentabilidade e governança, né, principalmente na questão de sustentabilidade, né. O processo, para todos entenderem bem, de crédito de carbono que eventualmente pode ocorrer, porque quando você substitui um fluido refrigerante de alto GWP por um de menor GWP, você tem, a bem da verdade, uma redução dos gases de efeito estufa. Isso através de uma metodologia, pode ser através da metodologia Veras ou da metodologia MDL, você consegue creditar essas reduções de emissões, isso tem que ser feito através de uma auditoria, e tornando elegível essa diferença de alto GWP para baixo GWP. A cada 1 tonelada de GWP, nós conseguimos gerar um crédito de carbono. Tem que passar, claro, por processo de auditoria, como eu bem disse, né? E esses créditos de carbono, ele pode ser comercializado no mercado voluntário de carbono. Ou compensar uma indústria, grandes companhias, compensar as eventuais emissões que houve no decorrer do período, né? Então, o crédito de carbono ele é extremamente viável, existe uma metodologia fácil de calcular isso. É claro que tem que passar por uma grande certificadora para que possa fazer esse cálculo e tornar elegível os créditos de carbono. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você substitui fluido refrigerante por um de baixo GWP, você tem uma segunda, além dos benefícios já que vamos apresentar embaixo, a gente tem uma segunda grandeza, que é a grandeza do crédito de carbono. Isso é viável, isso é exequível, né? Tornando-se elegível, você pode ingressar no mercado voluntário de carbono, já que o Brasil ainda não tem o mercado regulatório, né?
Uma coisa que a gente sempre fala também é quando esse fluido refrigerante ele volta, regenerado, ele volta para a indústria, deve ser feita a compensação ambiental desse fluido, porque ele vai voltar e ele pode vir a poluir. Então, nós da Gazeco, a gente sempre planta uma árvore para cada quilo de fluido refrigerante que a gente consegue recuperar. Temos alguns exemplos aí, aqui em Valinhos temos mais de 1.000 e poucas árvores, temos árvores plantadas em São Paulo, em Jarinu. Então é extremamente importante a gente enxergar que nós podemos ir sempre mais além, não só pensando no, como foi a pergunta, não vamos só pensar por que mudar se o preço do R22 está barato, apesar que vocês vão ter uma surpresa em 2023. Mas por quê? Porque nós precisamos ter uma consciência ecológica maior. As nossas empresas não sobreviverão num curto, médio prazo de tempo sem ter a sustentabilidade, sem ter a ética, sem ter a governança interna como uma diretriz. É exatamente por isso que nós recomendamos a todos que devem pensar que o mundo só tem um. Nós não vamos conseguir habitar a Lua, nós não vamos ver ninguém habitar Marte, nós só temos esse mundo. Se a gente não recuperar esse mundo, nós estamos lascados. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos estão lascados. Então é importante a gente sempre pensar, e nós da Gazeco fazemos isso sempre, para cada quilo de fluido refrigerante que nós conseguimos recuperar, nós plantamos uma árvore. Através de um sistema auditável e a gente consegue de verdade saber onde elas estão e se elas estão crescendo ou não, né? Sobre as ODS da ONU também é uma diretriz mundial, universal, é um direito de todos ter acesso à água potável, ter acesso a um ar puro, ter acesso à comida e ter acesso a energias renováveis. Então é extremamente importante a gente ter como um norte as diretrizes da ONU e com essa substituição de fluido refrigerante nós atendemos ao mínimo 3, apesar que em outras 2 a gente também consegue atender, né? Lucas, você poderia baixar um pouquinho mais? Antes eu queria só dizer uma coisa extremamente importante. Se a gente recuperar 1.000 quilos numa centrífuga, num chiller de fluido refrigerante R22, através do processo de regeneração, os mais conhecidos que estão no Brasil, em média, nós temos uma perda de 10% desse fluido, que são gases não condensados, que normalmente eles têm lá, e óleo, né? Então, de cada 1.000 quilos que nós conseguiríamos recuperar, 900 fica útil e pode ser voltado para a indústria. E o que quer dizer isso? Se nós fizermos essa conta, a gente pensa o seguinte, que o saldo dessa diferença, se a gente fosse trocar, seriam 648 créditos carbonos, né? Esses 640 créditos de carbono, hoje o mercado está em torno de 13 euros cada crédito de carbono. Ou seja, o valor do crédito de carbono pagaria o fluido refrigerante, só para vocês terem uma ideia do quanto que está isso, né? E uma outra coisa importante que eu queria falar e não está aqui, se nós soltarmos 5 quilos de R22 na atmosfera de forma intencional, equivale à mesma coisa de você andar com o seu carro com gasolina 80.000 quilômetros. Então, é importante nós pensarmos em recuperar o fluido refrigerante, que faz bem para o bolso, faz bem para o mundo, e de verdade a gente está fazendo a coisa certa. Se puder mudar o slide agora. Esse é um exemplo clássico que nós fizemos. Nós temos plantios de árvores, doações para as prefeituras e plantio de árvores altamente auditáveis e com rastreabilidade. Esse foi um evento que nós tivemos na prefeitura de Valinhos. Hoje nós doamos 1.050 árvores. Essas árvores, todas elas foram plantadas pela população. E o que é mais bacana de tudo isso que a gente está falando, a população abraçou a ideia, teve eventos lá que a gente tinha 200 mudas, essas mudas de árvores frutíferas, nativas e exóticas, em menos de 1 hora a população pegou, levou embora e foi uma grande festa, de verdade, saber que a população estava tão engajada em soluções sustentáveis, né? Quando a gente fala em sustentabilidade dentro da cadeia do frio, a gente também fala em valorização da marca.
uma marca que não polui, uma marca que faz o bem para o meio ambiente, com certeza ela será muito bem valorizada pelo mercado, né? Se pudesse passar mais um slide. Aqui nós temos um case de sucesso, né, que recentemente nós fizemos numa companhia telefônica, né, onde nós substituímos o R22 por XP20. E eu já vou de antemão responder algumas perguntas aqui, né? O Amaral falou uma coisa que é muito certeira, né? A gente sempre tem que analisar antes o cenário que a gente vai atuar. Sempre. Nós, como padrão, nós sempre recomendamos: faça uma análise do óleo. É um equipamento de médio, grande porte? Faça o análise do óleo e faça o análise do gás. Ali você vai ter o norte que você deve seguir com a sua manutenção, com o seu retrofit, com a sua substituição de fluido. Se o óleo estiver muito ácido, você sabe que você tem um problema. Se tem muita água, você sabe que você vai ter um problema. Não é só substituir um para o outro. Então, como padrão, eu sempre recomendo para todos: façam análise do óleo, mesmo que vocês trocaram o óleo. Importante, porque ali você vai ter o exame de sangue da máquina. E quando você tem o exame de sangue da máquina, você vai tomar o remédio certo. Então, mesmo que você substitua, porque o óleo, o XP20, ele atua com o óleo poliéster, certo? Então, você tem lá um óleo mineral, você vai ter que trocar de qualquer jeito. Mas as informações de tudo que aquela máquina passou está no óleo. Então, se você analisa o óleo, você já tem e você já consegue nortear, primeiramente, a sua manutenção e é uma manutenção preditiva, né? No segundo momento, sendo possível, analisa também o gás que você vai recolher, porque diante disso você também vai conseguir. O óleo está sempre alinhado ou linkado com a quantidade de falhas no equipamento, quebra de compressor e tal. O fluido refrigerante está mais ligado à performance. Tem perda de performance, normalmente é o gás o problema, ou o fluido. Tá? Então, nesse caso aí, nós fizemos uma análise de óleo. O óleo estava bacana, mas a gente substituiu. Nós trocamos o fluido refrigerante e antes da gente trocar, a gente, durante um período ali, 15, 20 dias, a gente colocou um sistema de monitoramento para saber exatamente o comportamento que aquela máquina vinha tendo ao longo do dia, às noites. Era uma máquina de data center, funcionava 24/7, então a gente conseguiu desenhar um comportamento. Conseguimos, inclusive, enxergar que o controlador eletrônico tinha um erro de configuração. Então a gente corrigiu esse controle, vimos o óleo que estava um pouco ácido, a gente melhorou a quantidade de filtro, e no processo de retrofit foi extremamente rápido. Essa máquina a gente levou aproximadamente um dia, ela parada, a gente conseguiu de uma maneira muito simples substituir tudo: óleo, filtros, os anéis Orinx, como o Amaral falou, visor, tinha um visor, a gente substituiu o visor também, fizemos uma boa limpeza e colocamos o fluido novo. Uma carguinha ali de 85, ligamos, depois fizemos o ajuste e chegou a 100%. O resultado final, a gente estava falando de plantio de árvores, sustentabilidade, emissões. Agora a gente vai falar para uma outra coisa. Houve economia de energia no bolso. Essa economia foi de 14%. Ah, mas o XP20, alguém vai perguntar, o XP20 fez toda essa economia? O fluido que saiu lá, ele estava contaminado com gases não condensados. Então, o compressor estava bombeando também ar, não era só fluido. Existe um desgaste disso. Então, está muito linkado. Quanto melhor o resultado, pior é a manutenção. Esse é o link que a gente fala. Pior era o fluido que vocês estavam com ele na máquina. Quanto melhores os resultados, sempre tem um resultado. Quando você faz uma substituição de R22 para XP20, sempre existe um pequeno, um médio resultado, porém, quanto maior foi esse resultado de eficiência energética, pior era a sua manutenção, né? Então, a gente fez a substituição, nesse caso foi 14%, a gente acompanhou os dados, que são os dados diários da máquina, com todos os gráficos, foram o respaldo e o retorno disso, só para vocês terem uma ideia, pessoal. A gente fez a conta do quilowatts que ele consumia diário, e o ROI, né, payback, o retorno sobre o investimento da substituição do gás, 6 meses. Em 6 meses,
essa empresa recuperou todo o investimento que ela fez para substituir o fluido refrigerante. Então, a gente considera que foi um case de sucesso nesse sentido, porque além de todos os benefícios, sustentabilidade e tal, também teve um ganho financeiro extremamente importante que nesse sentido também, né? Se puder passar mais um slide. Então, essa é uma conclusão que a gente vai compartilhar junto, eu, o Amaral e o Lucas, né? E já respondendo algumas perguntas ali, vou voltar à pergunta, por que mudar? Por que não mudar e continuar poluindo, né? Essa é uma pergunta que a gente faz. O plano de conversão de sistema de RFID2, ele é necessário, como também, eu quero dizer uma coisa, destacar um item. Na Europa, alguns fabricantes não produzem mais equipamentos com R410, com R404. Né? Então, por isso que até vem com um custo menor aqui para a gente, torna isso viável. Então, não se aceita mais essa tecnologia. E tem uma pergunta sobre o 404 vai acabar. Na realidade, ele não vai acabar agora, mas a partir de 2029 vai começar a diminuir a importação desse fluido, né? Recentemente eu estava lendo também uma revista americana. A partir de 2025, os Estados Unidos não aceitará mais equipamentos novos com 404 e 410. Tá? São fluidos refrigerantes com alto GWP, isso causa um impacto direto nas emissões das empresas e do país, consequentemente ele tem que pagar a conta, então isso não vai mais acontecer. Sobre uma avaliação prévia do equipamento, o Amaral tocou nesse assunto, eu também falei um pouco, extremamente importante fazer uma análise criteriosa do equipamento, do estado físico do equipamento, a estrutura tem que estar inteira, não pode estar toda enferrujada, os calços tem que estar lá, não pode ter sido uma máquina com diversas trocas de compressor. É sempre importante vocês imaginarem isso. Uma coisa que eu sempre digo para vocês, e que é assim, a minha experiência, né? Tem equipamentos que tem que ser substituído, ele não pode ser retrofitado. Tem que ir para uma nova tecnologia, uma tecnologia inverter. Então, principalmente equipamentos no litoral, onde a maresia corrói de maneira muito expressiva. Então, tem que sempre pensar nisso, né? E para equipamentos novos, vocês devem questionar o fabricante. Cara, tu vai me vender um equipamento com esse gás? Devem questionar o fabricante, porque a partir do momento que nós conseguimos questionar isso ao fabricante, o fabricante vai, de maneira geral, correr atrás de mudança. Eu já sei, aqui no Brasil já tem fabricante produzindo equipamentos que não utilizam mais o 410 e a tecnologia vem mudando, tá? Sim, o equipamento retrofitado, por questões de temperatura, pressão e outras coisas, ele tem um aumento significativo da sua vida útil, como CAPEX também, você não tem investimento para comprar uma máquina nova, né? Você tem uma redução bem expressiva do impacto ambiental. A gente está falando de XP20, que é 35%, mas se nós formos para o XP40 versus o XP versus o 404, a gente está falando em 66% de redução. Então, sim, por conta de todo o retrofit, muito bem desenhado, como o Amaral fez, sobre análise e tal, você tem uma redução do consumo de energia, isso é plausível, tem que ser medido, e no simples análise das características do óleo e do gás, nós já conseguimos projetar essa economia, tá? Um óleo contaminado ou um gás contaminado, a gente consegue projetar essa economia. Então, é uma solução que a gente considera uma solução ideal. É uma solução que você definitivamente, agora, Amaral, nós que já estamos aí um pouco tempo na batalha, com certa experiência, a gente pode falar com todo orgulho, agora sim, agora a gente não vai errar, né, Amaral?
Com certeza, né? Com certeza. E você falou num ponto crítico aí, né? A análise do óleo é fazer a autópsia do sistema, né? Para ver por quê? Porque tudo que acontece no sistema passa por dentro do compressor. E o óleo é o grande aí, dedo duro de tudo isso aí, né? Então é importante, claro, quando a gente fala de equipamentos pequenos, sistemas herméticos, é mais complicado de fazer aí essa análise, né? Mas sistemas de grande porte, o pessoal investe, inclusive, em manutenções preditivas com análise do óleo, porque através da análise do óleo ele sabe do comportamento e o que está acontecendo no sistema. E uma coisa importante é, devemos substituir a R22? Sim, claro. Ninguém vai sair que nem um louco trocando tudo agora. Mas a partir do momento que eu tenho uma oportunidade, uma manutenção, ou um vazamento, ou uma troca de compressor, por que já não ir substituindo, né? Então, eu acho que é importante. Por quê? Como você falou, a partir de 2023, já vamos começar a reduzir bem mais aí a importação dos HCFCs no Brasil, incluindo aí o R22. Então, está aí, a Chemours tem o produto, tem aí o substituto, é só usar as boas práticas, né? Nós vamos ter todo um benefício, tanto de eficiência, como também de meio ambiente. Acho que o Lucas, inclusive, pode falar um pouquinho mais sobre isso aí, né, Lucas? Boa, até obrigado, Amaral e Fred, pela aula de hoje, né? São os dois mestres aí da área de refrigeração e meio ambiente e sustentabilidade. E agora, nesse finalzinho, a gente abre um espaço para dúvidas. Eu até já queria adiantar e fazer uma pergunta para o Fred. Eu sei que muitas vezes a gente não vê no mercado as pessoas fazendo, né, o recolhimento, a regeneração de fluidos refrigerantes. E eu queria até te perguntar, de uma maneira mais prática, quão complexo, né, é fazer o recolhimento de um fluido refrigerante em campo que inviabilize ou não, né, fazer esse procedimento no dia a dia, né, numa manutenção, que, querendo ou não, é uma boa prática, né, de refrigeração e climatização fazer o recolhimento do fluido. Olha, Lucas e pessoal, de verdade, a gente tinha um entrave, que era um entrave financeiro. Uma bomba recolhedora de fluido e cilindros, eles, há um período atrás, eles eram muito caros, né? Então, assim, uma empresa de pequeno, médio porte investir nisso seria um grande transtorno. Esse era o primeiro entrave. O segundo entrave, que não era de recolher o fluido e destinar para quem? Essa era a grande questão. Então, diante dessa visão, as centrais de regeneração instituídas pelo PNUD, pelo Ministério do Meio Ambiente, elas estão na região sul, estão na sudeste, onde tem o maior volume, estão no nordeste, né? E tem outras áreas aí que estão tendo, onde agora tem aonde colocar. Nós temos acesso mais fácil aos equipamentos, com custo mais barato. Hoje um bom cilindro custa em torno de R$600. Estou falando de cilindro novo, você vai comprar por R$600, R$700, um de 40 quilos, 20 quilos, e você tem aonde destinar, que são as centrais de regeneração. Procurar no site do Ministério do Meio Ambiente, você vai encontrar todas as centrais de regeneração, onde você pode destinar. O procedimento em si, o Amaral pode até falar, é um procedimento extremamente simples. Imagina que você vai fazer um vácuo num ar-condicionado ou numa geladeira que seja. É a mesma coisa, só que vai ter um caninho jogando para o cilindro. Acabou o problema. É tão simples quanto. As únicas dificuldades da gente não ter feito isso era em função a não ter onde descartar o fluido, mas já estava recolhendo, não ter onde descartar, e que os equipamentos eram relativamente caros, que também já caiu por terra. Obrigado, Fred. Até se você puder depois, né, eu sei que a Gazec faz esse tipo de serviço de destinação, reciclagem e regeneração, deixar o seu e-mail aqui no chat para o pessoal depois poder consultar, também é legal, para que eles possam tirar futuras dúvidas, né, caso eles tenham também. Outra dúvida que a gente recebeu aqui pelo chat, eu acho que essa aqui é mais para o Amaral, né, no procedimento de retrofit, acho que você comentou, mas é necessário fazer a troca do óleo lubrificante e se o detector de vazamento convencional também detecta o XP20, caso você tenha algum tipo de vazamento. Bom, beleza. É o seguinte, só vou substituir o óleo se for 22 para XP40. 20, XP20, perdão, XP20. Então, por quê? Porque o XP20 trabalha com óleo poliéster e o R22 com óleo mineral.
Então, aí você tem que fazer a substituição. Se você tem, por exemplo, o 407C, que já trabalha com óleo poliéster, não existe fazer substituição. Os detectores de vazamento hoje são todos já preparados também porque eles têm espectrômetro de massa. Então, eles vão ver vazão de massa e não o produto. Antigamente, a gente tinha detectores porque eles vigiavam o cloro. Como nossos produtos agora, a grande maioria deles não tem mais cloro, então é outro tipo de análise. Então, 104 e 134 é o mesmo detector que a gente usa aí para o XP20 ou para o XP40. São os mesmos. Boa. Ok? Mais alguma pergunta aí? Bom, uma pergunta agora para o Fred. Onde que a gente consegue, né, fazer essa análise tanto do fluido refrigerante quanto do óleo Boa lubrificante? pergunta. Essa é uma boa pergunta. A gente até recebe bastante até por telefone. Né? Isso. No Brasil, nós temos excelentes laboratórios, tanto para análise de fluido refrigerante, como para fluido lubrificante. Tá? É mais comum o lubrificante, e em todos os estados, não em todos não, mas em todas as regiões a gente tem laboratórios capazes de fazer isso. E detalhe, uma análise de fluido lubrificante, ela é barata. Estou falando que um chiller, você tem lá 20 ou 80 litros de óleo, você faz uma análise por R$180. E você vai saber fazer autópsia do sistema. Então, uma análise de fluido lubrificante é muito importante e muito barato. Se vocês colocarem no Google análise de fluido refrigerante, vai aparecer diversas empresas, tá? E eu conheço algumas que prestam um excelente trabalho. Já o fluido refrigerante, ele não é tão comum assim. E pensando nisso, o Ministério do Ambiente, o PNUD, disponibilizou 5 laboratórios pelo país. Tá? Eles investiram em cromatógrafo e nós temos esses 5 laboratórios, fora os que já existiam, entre eles a Solutec, que é o que a gente mais utiliza. E esses laboratórios estão nas centrais de regeneração. Se vocês entrarem no site do Ministério do Meio Ambiente, colocar centrais de regeneração, vai abrir o link. Eles têm laboratório, eles analisam fluido refrigerante também, um custo um pouco mais alto, mas também faz essa análise de fluido refrigerante. Volto a repetir, eficiência do sistema tem muito a ver com a qualidade do seu produto. A que a gente mais ouve, o Amaral também pode falar sobre isso. Meu equipamento está funcionando, era 410, o que você fez? Fui lá, arranquei tudo e coloquei Chemours. Resolveu o problema. Claro, vai resolver. Você colocou um fluido, né? Mas o que você tinha colocado antes estava contaminado, mas você não sabia o tanto da contaminação. E fazer essa troca sem pensar no óleo significa que talvez o óleo estando contaminado, você coloca um fluido bom e você vai ter um problema muito maior, né? Então, existem vários laboratórios e esses são os links aí. Existem também os equipamentos portáteis, né? Que são os analisadores de fluido refrigerante. Destaco aqui do nosso grande amigo, parceiro André da Masterpol. A Masterpol comercializa esses analisadores de fluidos, né? Uma precisão muito bacana. Então, sem dúvida nenhuma, procurar a Masterpol ou o revendedor Masterpol da sua região, você vai poder ter acesso a esses equipamentos aí, né? Então, é isso aí. Fred, só pegando o seu gancho aí, é importante a gente também tomar cuidado na hora de fazer retrofit, porque tem alguns produtos que estão colocando no mercado que são inflamáveis, né? E aí as pessoas podem colocar esse produto num lugar onde não foi projetado para produtos inflamáveis. Né? A gente sabe que existem os produtos inflamáveis que são extremamente importantes, mas o equipamento tem que nascer e ser projetado para esse tipo de fluido, né? E às vezes as pessoas, por desconhecimento de causa, tiram o R22 e colocam outro produto que é inflamável. E todo equipamento para o R22 não é projetado para trabalhar com produtos inflamáveis, né? A tecnologia dos inflamáveis, o O2L, aí, estão vindo, se existe toda uma norma, uma legislação, um trabalho em cima disso, mas assim, o técnico tem que saber observar e entender para ele não causar um problema maior para o sistema, inclusive para a própria segurança dele e a segurança também do usuário final, que é o cara que está usando o equipamento disso aí, né? Eu já tenho visto algumas coisas aí no mercado, né? E de verdade, vou aproveitar esse gancho e vamos falar do 32.
porque muitas empresas, pessoas entendem que o 32 é um fluido refrigerante, arranca o 22 e coloca o 32 e está falando de sustentabilidade. É um engano. O 32 não é utilizado para fazer retrofit do R22. O 32 é para usar equipamentos projetados para R32, porque o 32 é levemente inflamável. Nós temos que tomar esse cuidado. A apresentação do Lucas foi muito assertiva quando ele falou que o XP20 ele não é tóxico, ele não é inflamável. Então, a classificação dele, segundo a ASHRAE, é A1, ou seja, ele é praticamente inerte, né, ao meio ambiente, porque se ele vazar, ele vai evaporar. Se tiver com óleo, é claro que vai ter o resíduo do óleo, mas ele vai evaporar e prejudicar o aquecimento global e a camada de ozônio. Então, ele é praticamente inerte. Então, é muito importante vocês não cometerem loucura. Tem fluidos refrigerantes desenvolvidos para retrofit. Sempre tá lá no FISPEC, tá lá no catálogo do fluido. É importante vocês lerem antes de fazer qualquer tipo de alteração, né? Não dá para colocar XP20 no equipamento de frio, numa câmara fria que está com R22, temperatura de menos 30, menos 20. Não, ele não foi desenvolvido para isso. É outro fluido, é outro. Então, a gente sempre tem que levar ao conhecimento que a Chemours tem uma gama de fluidos ali que ela tem de várias especificações, até onde eu sei quase todas, praticamente, né? Então, 32 não é para retrofit. O 32 só para equipamentos novos, desenvolvido para 32, tem toda uma questão de segurança, porque, e até onde eu sei, ele é levemente inflamável e depois de uma certa quantidade no sistema, e até reagindo, se não for feito um bom vácuo, você vai ter um problema grave, né? Não é isso, Amaral? É isso aí. É importante também o profissional da refrigeração, da climatização, quando for aplicar um novo fluido refrigerante ou vai comprar, lê a FISP desse cara. Que a FISP ali tem todas as informações, que é a ficha, identificação e segurança do produto químico. E ali tem a classificação da ASHRAE. Pô, eu tenho a FISP, não tem ASHRAE? Opa! Então esse cara aí não é homologado. Outra, um pente fino maior é o fabricante. Escuta, estou pegando esse fluido XPTO aqui, posso usar no seu equipamento? Ele também vai te dar orientação. Mas de cara, assim, você tem uma FISP que tem norma ASHRAE, já é um bom caminho andado. Por quê? Porque na FISP tem todas as informações, você sabe qual é a faixa também de aplicação. Está com dúvida? Liga para o fabricante do equipamento e liga também para o fabricante do fluido refrigerante. Dessa forma, a gente vai mitigar aí os nossos problemas e erros, né? Porque é o que a gente fala, a gente sai de manhã como profissional e volta para casa como sobrevivente. Então, é extremamente importante. Mais alguma coisa, Lucas? Mais alguma pergunta aí? Como é que estamos? Só uma última pergunta aqui, para a gente conseguir terminar até às 8h30, né? Também não quer deixar a noite inteira aqui para o pessoal junto com a gente. Mas uma última pergunta um pouquinho mais técnica. Nesse retrofit de R22 para Option XP20, eu preciso substituir algum componente do sistema mecânico, como por exemplo a válvula de expansão? Não. Você não precisa fazer a substituição da válvula de expansão. O que você tem que fazer é o ajuste de superaquecimento. De novo, é aquela análise. Quero saber como é que estava o superaquecimento útil ou total antes, depois você tem que fazer. Então, como você está colocando um outro fluido diferente, com termodinâmica diferente, o óleo é diferente, então você também tem que fazer uma análise criteriosa e fazer o ajuste da sua válvula de expansão. Precisa trocar a válvula de expansão? Não. Então, os dois pontos importantes na substituição do XP20 no lugar do L22 é óleo, substituição do óleo mineral pelo óleo poliéster e os elastômeros por eventuais problemas de vazamento. Tirando isso, é o mesmo compressor, mesma tubulação, mesmo evaporador, tudo igual, não muda absolutamente nada. E as boas práticas de refrigeração. Boa. Por isso, queria até agradecer a Amaral, Fred, pela presença, disposição aí de poder estar compartilhando um pouquinho de conhecimento com o mercado. Eu acho que a ideia da Chemours, junto com os parceiros, é sempre a gente trazer, né, mais informação para o mercado e estar aberto. Caso tenham novas dúvidas, eu acho que sempre que a gente não sabe alguma coisa, o ideal é que a gente pergunte, né? Pergunte para o fabricante do fluido, pergunte para o fabricante do equipamento, pergunte para quem faz a destinação final do fluido refrigerante, para que a gente possa sempre trabalhar o maior conhecimento possível, mais sustentabilidade, boas práticas de manutenção e fortalecer cada vez mais, né, não só os nossos técnicos, mas o nosso setor, tanto de refrigeração quanto de climatização, de maneira geral. Então, Fred, se quiser dar uma
palavrinha final, Amaral também. Fiquem aí abertos para poder fazer esse encerramento. Vai lá, Fredão, vai você primeiro. Opa, vamos lá. Até já vou aproveitar um gancho aqui de uma pergunta. Qual que é o objetivo? O objetivo principal é a redução de energia? Não, é sustentabilidade. Esse é o nosso objetivo principal, é para isso que a indústria trabalhou tanto, arduamente, num curto espaço de tempo, desenvolvendo soluções e produtos que nós possamos usar. Então, faz todo sentido da gente, a Gazeco, estar junto com a Chemours, porque é um dos melhores produtos dos últimos tempos que nós temos na mão, é um produto extremamente fácil de usar, extremamente seguro, e é uma consequência, é um efeito colateral muito do bem aí, que é o efeito colateral da eficiência energética, aonde vocês vão poder, técnicos Brasil afora, ofertar isso para os seus clientes, né? E com certeza eu não conheço um empresário, um supermercadista que não fala, eu vou reduzir sua conta de energia no final. Então, o sorriso do cara vai desse tamanho. Recentemente eu falei com uma grande rede de banco e a gente falava em redução de emissões, né, de gases de efeito estufa e economia de energia. O cara falou, vamos fazer um webinar, vem cá, tem um tapete vermelho para você. Então, com certeza, com essas soluções, vocês vão ter um tapete vermelho para chegar no cliente, vão fazer muito bem para o mundo e a gente vai, de forma geral, evoluir e comemorar daqui a um tempo, espero que um curto espaço de tempo, como nós estamos comemorando a redução do buraco de ozônio, e isso é extremamente importante. Vai lá, Amaral. Obrigado, pessoal. Beleza, Fred? Bom, é isso mesmo. Acho que hoje o grande apelo é a sustentabilidade, claro, com eficiência energética também, tudo isso aí. É importante nós termos essa consciência. A gente tem pessoas hoje assistindo a nossa webinar aí, desde o Rio Grande do Sul, lá, a cidade de Feliz, lá, né, o meu amigo Leonel, e como o pessoal lá de Fortaleza, lá o Alexandre, lá do supermercado Center Box, são pessoas que estão sempre antenadas, ou seja, de norte a sul do Brasil, lá desde Goiânia, centro-oeste, nós temos pessoas que estão interessadas em mudar o meio ambiente. Eu acho que, primeiro, é o seguinte, se você faz o que você sempre fez, você vai ter sempre o que você sempre teve. Então, a gente tem que mudar o nosso paradigma, tanto no âmbito pessoal, como no âmbito profissional. E aí, a Chemours, nesse sentido, está dando uma grande oportunidade para tanto a indústria como para os instaladores para fazer essa mudança de paradigma. É o que o Fred falou. Que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos aí, né? Nós aproveitamos, né? Mas e agora? E daqui para frente? Então, está aí a nossa função e um pouquinho hoje nós conseguimos passar para vocês. Beleza, Lucas? Está com você. Show. Muito obrigado, Amaral, Fred. Então, só lembrando aí para o pessoal que ao final do webinar vai ter uma pesquisa de satisfação e peço que vocês respondam para que a gente possa estar sempre melhorando, trazendo temas novos para vocês de interesse do público geral, e a gente deixa aqui também o contato da Chemours, 0800 e o número do WhatsApp, caso vocês tenham uma dúvida. Lembrando que o webinar vai ficar gravado, vai ser postado também no YouTube para quem, porventura, queira consultar novamente depois ou queira compartilhar com algum amigo que não possa, não conseguiu acompanhar hoje ao vivo, para que a gente tenha sempre o conhecimento aí compartilhado. No mais, é isso. Muito obrigado novamente, Amaral, Fred, a todo mundo que acompanhou a gente na noite de hoje e boas festas de final de ano para todos também. Isso aí. Boa noite para vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom virar de ano. Um grande abraço. Tchau, tchau.